Mente Aberta no ar, e eu quero deixar os contatos para você participar. O nosso e-mail é @menteaberta, desculpa, estou aqui, é menteaberta@redesub.com.br. É o Twitter que é @pgmmenteaberta. Então participe, envie a sua sugestão, sua pergunta ou até um próximo tema que você queira. Uma pergunta, qualquer coisa que você, uma crítica, você é muito bem-vindo. O que eu quero é que você participe, saia daquele padrão de rotina, né? E participe conosco. E eu quero dar as boas-vindas ao pastor Washington. Obrigado, Washington, por você ter vindo. É uma honra para mim, uma alegria ter você aí nessa audiência. Mais uma vez um programa lindo. Que bom, né? Deus é bom, né? É boa, Deus é muito bom. O cenário fica, quando o cenário é bonito, o apresentador não precisa não. O apresentador é fantástico, glória a Deus. E a presença de quem está assistindo melhor ainda, né, pastor? Verdade. Um assunto tão difícil, embora a gente está aqui sorrindo, é um assunto difícil, é um assunto atual, é um problema contemporâneo na igreja. Você disse algumas pessoas estão sofrendo deste mal na igreja. São muitas, pastor? São muitas, infelizmente. Inclusive líderes também, sabe? Líderes também. E será que o problema da pornografia seria apenas na ótica da mídia? Na ótica da indústria, embora a indústria da mídia é quem investe muito e quem propaga muito a pornografia. E se a gente olhar para trás, a pornografia hoje está muito mais agressiva do que quando nós éramos crianças. Mas a pornografia sempre existiu, desde lá de trás. Sodoma e Gomorra é um exemplo de que foi destruído por desejo, vamos falar assim, imoralidade e muitas coisas talvez pornográficas, correto? Correto. Naquela época não tinha computador, não tinha televisão. É verdade. Os olhares, a gente vê Davi passeando pelo palácio, de repente ele olha uma cena que seria um ato libidinoso, uma sensualidade, Batseba se banhando e ele então tem um estado mental de permissividade para aquela cena. Continua olhando e quantos problemas ele colheu por causa então nós disso. precisamos quebrar um mito. Sim. A pornografia não está ligada só a filmes pornográficos. Não. Ela está muito além disso. Muito além. O que é a pornografia? Será que a gente pode trazer um conceito? Se a gente pegar a língua portuguesa, os dicionários, nós encontraríamos todo conteúdo ou qualquer coisa com sensualidade, com erotização, que leve ao ato ou ao interesse do ato sexual. Então, uma nudez, uma fala, um texto, não só necessariamente um filme, mas as mulheres, como são trabalhadas Tem um livro aí agora, vou citar o livro, chama 50 Tons de Cinza. Terrível. O que me disseram é que é um livro extremamente erótico. Sim. E eu tenho visto algumas pessoas falar, melhor livro, meu livro de cabeceira. Eu não li. Não sei, eu vi nas prateleiras e vi que está entre os mais vendidos. Sim. É um livro, isso é um tipo de pornografia. Sim, claro, porque ele trabalha a imaginação da mulher. A mulher, o problema ligado à sensualidade e todas as práticas de perversão que pode vir depois dela, as permissões que podem vir após ela, estão ligadas à sua mente, o estado mental. O homem também, mas menos do que a mulher. Então o texto, a decodificação, a compreensão e o ouvir também, isto trabalha a erotização, o libido da mulher e a leva então a viver no mundo de fantasias, a criar fetiches, a desejar viver as parafilias, o comportamento sexual não aceito comumente como fetichismo, voyeurismo. São consideradas as doenças ou os distúrbios comportamentais na área sexual. Então, por exemplo, esses distúrbios têm alguma origem? As permissões da mente, porque temos uma linha, vamos dizer, uma linha vermelha. A linha vermelha é até onde? Para nós cristãos, o sexo dentro do casamento. Sim. Então, quando eu avanço essa linha, quando eu relaciono sexualmente antes do casamento, acesso uma pornografia, eu já sei que aquilo é errado. Sempre é feito às escondidas. Olhar um buraco da fechadura quando criança e assim por diante. Avançando essa linha, não tem mais limites. O limite são as possibilidades que cada um permite. Então, essas possibilidades podem sair de um ato de visualizar uma pornografia a um ato de sexo, a uma relação sexual com animais, infelizmente, a exibicionismo, pessoas que se exibem para qualquer um, o sadomasoquismo, o voyeurismo, que é viver aquela sensualidade de nudez. Essa exibição, velada. vamos pegar assim, no nosso contexto de igreja, porque talvez muitos líderes tenham enfrentado isso consigo mesmo, ou enfrentado a dificuldade em lidar com isso e ajudar pessoas. A gente percebe que nas igrejas hoje, o tipo de roupa hoje mudou muito, né, pastor Washington? E isso facilitou muito a exibição do corpo. Isso aí, já é um problema para o homem. Um homem pode ser seduzido pela roupa que a mulher usa. Não é desculpa para ele tacar e estuprar como muitos usam, mas isso incita e excita o homem. A gente percebe às vezes na igreja mulheres que
coloca como se fosse uma segunda pele apenas. É uma roupa totalmente erotizada. Aquilo, ela está disseminando pornografia? Sim, A gente claro. poderia dizer isso? Por quê? Pastor Charles, muitos dizem, não é culpa da adolescente ou da jovem ter sido estuprada. Às vezes uma mulheres vez que casadas até. A mulher casada. Não é culpa ela ter sofrido ter sido cantada, violentada, estuprada, passar por um constrangimento por causa da sua roupa. Mas precisamos voltar à ciência. O homem, ele é pego pelo olhar. A sensualidade começa no olhar. Então, o estado mental de aceitação, depois isso desce para o seu corpo, o corpo começa a trabalhar, e então Aí começou a frio, calafrio, sim, ele barriga. é induzido pelo olhar. Uma vez que, como foi Davi, quando olhou Batseba, Sim. andando em santidade, mesmo assim, o olhar, fugir da aparência mal. Vamos ler um texto para a gente poder discorrer um pouco mais sobre o assunto na ótica bíblica? Mateus capítulo 5, verso 27. Vamos falar sobre essa questão. Olha, diz assim o texto: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Então, não deveríamos adulterar. E Jesus, o que ele trata sobre o assunto no versículo 28 de Mateus 5. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, se eu olhar para uma mulher e desejá-la... Agora, o que faz um homem desejar uma mulher? Imagine se uma mulher está vestida como uma muçulmana, por exemplo, tampada do pé à cabeça. Mas é interessante que nessa época as mulheres não usavam roupas apertadas, né? Algumas eram prostitutas e andavam, mas as outras eram comum ter vestes, parecidas até com os muçulmanos. E Davi acabou conseguindo, mesmo assim, as mulheres vestindo bem, ele conseguiu olhar uma mulher se trocando. Então, na mesma época onde as mulheres se cobriam muito, como era a vestimenta que poderia ser considerada sensual? Ver uma panturrilha? Ver o cabelo? Então, aquilo que levaria a uma segunda intenção. A gente Aí pode... ele aumenta o padrão, né, eu acho. Sim. Porque antes o pecado era adulterar, consumar o fato. E agora Jesus traz um padrão para os fariseus e saduceus da época, que era, se olhar e desejar, já adulterou. Porque o homem... Já está errado. O homem, uma vez que ele tem essa memória, pastor, ele carrega isto durante o dia. E quase sempre a pornografia, vamos falar sobre a pornografia na mídia, por exemplo. Ele acessa com qual intenção? Será que a pornografia pode levar à masturbação? Pode levar ao adultério? Então, uma vez que o homem recupera essa memória fotográfica, o visual, ele vai lembrar do corpo da mulher, isso sim vai gerar nele uma descarga, ou seja, a masturbação, que simboliza o ato sexual. Então, A masturbação, na sua maior parte, está ligada à pornografia? Sim. Claro que sim, claro que sim. Não tem como alguém masturbar pensando numa ganeca d'água. Isso aí. Estou com tanta sede, vou ter um prazer ali. Então, Não existe essa ele está construindo possibilidades eróticas na sua mente, baseado naquilo que, quando ele começou a fazer acesso, lhe dá prazer. Trabalha o seu estado mental para que o seu corpo comece, então, a produzir injeção de sangue. E a cada vez ele precisa mais de alimentar isso? Um ciclo vicioso. Como eu disse, a linha vermelha. Então é um vício. É um vício. Ele se torna um vício. Por quê? Ele acessa uma pornografia, quase sempre seguido de uma masturbação. Há uma descarga intensa no cérebro como droga, por exemplo, como efeito de uma droga. Há um êxtase pelo perigo, pela excitação. Então ele vem com a possibilidade, o errado, a permissão que ele dá para o errado, passa a linha vermelha, ele se acelera, o batimento cardíaco acelera, ele aceita a possibilidade, entra no ato e depois aquela descarga. E a masturbação, ou a ejaculação, o ato sexual, ele dá um relaxamento logo depois. Então isso vai cada vez mais, e como a intensidade é semelhante à droga, ele quer cada vez mais, começa-se então a permitir outras possibilidades. Eu trabalho com a questão da pedofilia, encontrei pessoas que se tornaram pedófilos porque usava pornografia e durante as buscas no mundo virtual encontrava pornografia com adolescentes, com pré-adolescentes e com crianças. Então ele queria um algo mais. Ele já estava tão acostumado a ver o corpo de uma mulher banalizado na mídia, na novela, na publicidade, na propaganda, que agora o que era novo e desconhecido era uma adolescente, uma pré-adolescente. E aí, para ele, tem uma nova busca, uma nova procura, isso e aí. ele passa a fazer aquilo. É isso aí. A gente tem, claro que é uma pergunta muito difícil, mas a gente percebe com a luta do Magno Malta, que tem levantado a bandeira contra a pedofilia, né? A própria Damares tem falado muito sobre isso também. Mas nós temos na igreja pedófilos. Muitos. Não vamos falar assim, nós temos na igreja pedófilos, senão todo mundo vai olhar para o outro, ó, você pode ser um pedófilo. Mas inserido na igreja temos pessoas como lobos, vestidos de ovelha, que têm atacado as crianças. É um mal. Essa questão da... porque, entenda assim, como nós não vivemos... Por exemplo, você vive isso, você tem cuidado e restaurar pessoas, diariamente.
E é aquela situação, como você trabalha com isso, você vê muito. Como eu não trabalho, eu falo assim, isso deve ser um caso ou outro, Não é. talvez como a maioria. E às vezes quando a gente fica sabendo, fica alarmado. Meu Deus, será que na minha igreja tem um pedófilo? Será que o líder da minha escola dominical de crianças pode ser um pedófilo? O que pode acontecer? Porque existe esse medo. O que os pais precisam fazer? Eles precisam se atentar. Existem alguns sinais que um pedófilo ele emite, sei lá, ele dá para as pessoas perceberem? Charles, é uma questão também comportamental, embora a pedofilia está consta com o CID-10, mas é uma questão muito ligada ao comportamento. Não dá para definir exatamente. Ele pode ser bonzinho, certinho, assim, que o cara... Isso aí. Este é o cara. Se eu tiver de apostar, por exemplo, tenho 10 pessoas, 10 homens, a maioria, infelizmente, do abuso é cometido por homens. Não sabia disso. A maioria do abuso infantil é homens? São homens que abusam de não meninos mulheres. E meninas. A maioria é de meninas, mas também tem o abuso homoafetivo com crianças, não necessariamente um homossexual, mas um homem com um menino, criança. Então, se você tiver de apostar em alguém, tem 10 pessoas e você leu características de cada um, aposte naquele que é acima de qualquer suspeita. Que isso? Aquele que trabalha com o assunto, aquele que trabalha num conselho tutelar, aquele que é o pai acima de qualquer suspeita, que tem vários filhos, porque uma situação de defesa ele coloca um mundo na frente dele para cercar o seu problema. Então, para deixar de ser vulnerável. Isso aí, sempre que você tiver de apostar em alguém para iniciar uma investigação, escolha aquele que parece ser acima de qualquer suspeita. Que medo, Washington, porque aí qualquer um pode ser. Qualquer um. E o problema é que, infelizmente, eu tenho trabalhado muitos casos em igrejas também cristãs evangélicas de líderes pedófilos, líderes de crianças e líderes de adolescentes. Então a igreja, os cristãos, tem cristão preso à pornografia? Muito. Tem até cristão. um vídeo que você até me falou antes, Sim. Um vídeo que responde algumas dessas perguntas. Sim, muito bom. Então eu queria que você assistisse junto comigo, vamos lá. E você de casa também, e depois nós vamos refletir sobre ele. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Okay, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayude en Dios. Y también para esta familia bien especialmente, para todos. En el nombre del Padre.
na pinakalaog ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Na Lagoinha você pode, ou aqui, você pode ligar para o Pastor Washington, tem um site, salvosuafamilia.com.br, não é isso? Isso aí, nosso e-mail, salvosuafamilia@hotmail.com. Também na Casa Pastoral 3429-9400. Tem lá gente, pastores, para atender e para ajudar quem estiver passando por esse problema. E algo que a gente percebia é que muitos não pedem ajuda, né? Eles ficam presos, mas pela vergonha... Pela vergonha. Pastor, muitas vezes a pornografia está ligada também a uma iniciação precoce às questões libidinosas, né? A sensualidade, desde a primeira infância, muitas vezes sem instrução ou acompanhamento do pai ou da mãe. É natural ao menino e à menina... Então isso é um perigo. Por exemplo, hoje, né, onde a mídia, não a mídia, mas a indústria fonográfica produz muitas músicas sensuais e a gente vê criancinhas dançando vídeos de todos os ritmos, mas com letras sensuais. Lembro de um vídeo que dizia na garrafa, alguma coisa assim, e crianças cantando aquilo e erotizando daquela forma e os pais rindo. E essas crianças são potenciais viciadas em pornografia. Muitos problemas eu aponto nas minhas palestras mostrando há 30 anos atrás como era a mídia, como era o ambiente que as crianças se desenvolviam e como elas são hoje. Quem tinha 10 anos tem 40 hoje, quem era novinho. Então, essa relação direta, as permissividades e a
aquela perversão também que hoje tem, que não tínhamos há 20 anos atrás. Era mais velado. Hoje está muito banalizado a mulher, o sexo. Virou um objeto. As novelas com conteúdo homoafetivo explícito. O BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, fez uma pesquisa durante décadas no Brasil, acompanhou dezenas de milhares de famílias. Ela separou as que assistiam novela e as que não assistiam novela. O relatório final apontou que as famílias que assistiam novela tinham uma incidência muito maior de prostituição, adultério, violência, divórcio do que as famílias que não assistiam novela. Então é fato hoje provado pela ciência, pela neurociência. É um comportamento influenciado. Sim, por quê? Tudo depende das possibilidades da construção mental. O que tem na nossa mente? Qual é a biblioteca mental? O que eu sei sobre certo e sobre errado? Por exemplo, atendi ontem 2 missionárias que relatou uma adolescente fazendo sexo com um homem na favela, na vila, um homem mais velho. E ela falou que aquilo era errado e ficou assustada, e eu perguntei, mas é errado por quê? E ela, pastor, mas por que você tem certeza que isso não pode ser feito? Porque o padrão dela é diferente da minha. Isso aí. O que levava essa possibilidade de ser aceita na memória, na mente daquela menina de 17 anos? Como foi seu desenvolvimento? Por isso, então, o perigo e o mal que a pornografia causa, principalmente à criança. Imagina um menino sentado assistindo novela junto com a mãe e ele vê uma cena de sexo simulado numa novela, rotineiramente. Aquilo é um padrão para ele de comportamento, aquilo é normal. Na formação do caráter dele, aquilo entra com uma legalidade. Esta é a informação certa. Mamãe está vendo, papai está vendo. Mamãe não mudou a TV. Papai não mudou a TV na hora da cena de sensualidade no filme. Então, eu não preciso mudar. Então, se o papai e a mamãe têm um padrão moral dentro de casa, muda, desliga, tira, seleciona o filme na hora de assistir com os filhos, isso começa a servir de modelação. Então, pastor, o que eu atendi muitos casos de crianças praticando sexo, entre elas, irmão com irmão, irmão com irmã, primos, crianças na escola, eu falo crianças de 6 aninhos, 7, 8, 9 anos, que elas se envolviam em ato sexual. Como pode uma criança de 6 anos fazer sexo com com 2 meninas de 6 anos ao mesmo tempo? Eu fui até o estado do Espírito Santo para ajudar uma escola nesse sentido. Então, a criança, ela vê, é a modelação e a imitação. Ela imita, ela reproduz aquilo. Aquilo que está sendo passado Isso aí. a ela. Agora, se a criança imita, ela não tem padrão para referenciar. Ela não tem informação. É um ser humano em desenvolvimento. E um adulto? Então, uma criança que cresceu sem ajuda, aquilo é padrão de comportamento, facilmente se prostitui. O prazer é o alvo, é o objetivo, não o amor. Meu Deus. Então, as possibilidades dependem da construção do conhecimento. Como é que ela vence isso? Como vencer isso? Pastor, vamos ler alguns textos bíblicos? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Por exemplo, aqui a gente está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos, aquela ansiedade imediata da carne, principalmente para a questão do sexo. Então, andai em Espírito. Vamos discorrer mais textos e aí a gente fala sobre eles. Agora, no capítulo 5 também, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, e aí continua os outros males. Então, a gente vai falar aqui sobre essa lascívia, que é a erotização, a sensualidade, o desejo impuro. Vamos para 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, a gente vai ter... Agora, pelo que eu estou percebendo, é importantíssimo uma pessoa que vive isso, ela ter alguém para orientá-la a partir da Bíblia para sair. Por que a partir da Bíblia? Deus é o único que pode... Porque ela vai ter um novo conceito formado na sua cabeça. Não só um conceito, porque a Bíblia não traz só conceito. A Bíblia não é só um livro. É poder de Deus, é isso aí. Lázaro estava morto, Jesus disse, Lázaro, poderíamos dizer no mundo de tecnologia que você vai formatar aquela mente. Fantástico. E trazer um novo sistema operacional. Eu a partir de agora, de princípios bíblicos. É isso aí. Eu gosto de conversar com gente inteligente porque entende fácil. Fica fácil para quem está em casa entender. A gente vai pegando por osmose. É possível sim, pastor, eu pegar um conteúdo, trazer luz para ele. Olha, isso é o que você entendia. Por isso, mas o correto é este. Vamos entender sobre ele. Cientificamente, trabalhando a ciência e a teologia, você consegue mostrar por que Deus orientou assim. Por que Deus aconselhou assim? Por exemplo, vamos ver o conselho em Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 1 ao 5. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher.
Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um seu próprio marido. Versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Lembrando que a pornografia é um ato de egoísmo. Sou eu comigo mesmo, muitas vezes para buscar um prazer pessoal e ligado à masturbação, na maioria das vezes. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então essa importância de quê? De um acordo entre o casal. E do relacionamento. Olha, isso foi feito para viver. Eu me entrego a você, minha esposa. E ela, eu me entrego a você, meu esposo. Cantares é ótimo. Quando nós distorcemos isso, e a pornografia tem essa proposta de distorcer, de colocar outra pessoa ou outras pessoas na relação, eu tiro a beleza da criação de Deus. E aí o casamento se torna banal, a sexualidade sadia e saudável no casamento se banaliza. Agora, como é que a pessoa... nós temos ajuda na nossa igreja, eu sei disso, e até um fato que a gente conversava aqui me estranhou, que as pessoas de repente não procuram, por uma série de motivos, vamos colocar isso, mas se alguém quiser ajuda, pelo que eu já percebi, é possível deixar. Sim. Biblicamente, Deus nos garante que, a partir dele, ele age de uma forma sobrenatural para que isso seja tirado, uma nova mentalidade. Aí a mente aberta, que tem como propósito Romanos 12:1, renovar a mente, encontrar um novo propósito. E ajuda também, vamos chamar assim, o discipulado, é o 1 a 1. É isso que a gente está fazendo aqui em televisão, mas é sentar, conversar e orar juntos. Esse é o melhor caminho. Sim. Eu queria deixando que você incentivasse, porque eu sei que provavelmente nós vamos ter muitas perguntas, muitas dúvidas. A gente mexe num assunto hoje que é real, que tem muita gente escrava, mas que pode encontrar libertação. Olha só. Eu sei que você atende, né, na Casa Pastoral. Queria que você deixasse o endereço, mais uma vez, o site do Salve Sua Família, o telefone. E quem sabe a gente não organiza uma palestra em parceria com a Mente Aberta para falar especificamente sobre isso. Podemos, olha, salvesuafamilia.com.br, também pode mandar um e-mail, conta a sua história, pode colocar o seu nome, mudar o seu nome, caso você precise aí manter a privacidade da sua pessoa. Então, manda um e-mail para salvesuafamilia@hotmail.com. O telefone da Casa Pastoral é o 3429-9400. O meu celular também do Ministério, 8793-6006. Pastor, 6006. What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Ok, voy a menos a la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each Para other. todos los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho. Y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayude en Dios. Y también para esta familia bien especialmente, Na binasbasan niyo ako todos. ng En el nombre mapagmahal del na Padre. asawa at dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta,
2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2 bilhões e meio de mensagens pornográficas são circuladas. E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida... A descarga e a masturbação, ou a ejaculação, o ato sexual, ele dá um relaxamento logo depois. Então isso vai cada vez mais, e como a intensidade é semelhante à droga, ele quer cada vez mais, começa-se então a permitir outras possibilidades. Eu trabalho com a questão da pedofilia, encontrei pessoas que se tornaram pedófilos porque usava pornografia e durante as buscas no mundo virtual encontrava pornografia com adolescentes, com pré-adolescentes e com crianças. Então ele queria um algo mais. Ele já estava tão acostumado a ver o corpo de uma mulher banalizado na mídia, na novela, na publicidade, na propaganda, que agora o que era novo e desconhecido era uma adolescente, uma pré-adolescente. E aí, para ele, tem uma nova busca, uma nova procura, isso e aí. ele passa a fazer aquilo. É isso aí. A gente tem, é claro que é uma pergunta muito difícil, mas a gente percebe com a luta do Magno Malta, que tem levantado a bandeira contra a pedofilia, né? A própria Damares tem falado muito sobre isso também. Mas nós temos na igreja pedófilos. Muitos. Não vamos falar assim, nós temos na igreja pedófilos, senão todo mundo vai olhar para o outro, ó, você pode ser um pedófilo. Mas inserido na igreja temos pessoas como lobos, vestidos de ovelha, que têm atacado as crianças. É um mal. Essa questão da... porque, entenda assim, como nós não vivemos... Por exemplo, você vive isso, você tem cuidado e restaurado pessoas, diariamente. E é aquela situação, como você trabalha com isso, você vê muito. Como eu não trabalho, eu falo assim, isso deve ser um caso ou outro, não é. Talvez como a maioria. E às vezes quando a gente fica sabendo, fica alarmado. Meu Deus, será que na minha igreja tem um pedófilo? Será que o líder da minha escola dominical de crianças pode ser um pedófilo? O que pode acontecer? Porque existe esse medo. O que os pais precisam fazer? Eles precisam se atentar. Existem alguns sinais que um pedófilo ele emite, sei lá, ele dá para as pessoas perceberem? Charles, é uma questão também comportamental, embora a pedofilia está consta com o CID-10, mas é uma questão muito ligada ao comportamento. Não dá para definir exatamente. Ele pode ser bonzinho, certinho, assim, que o cara... Isso aí. Este é o cara. Se eu tiver de apostar, por exemplo, tenho 10 pessoas, 10 homens, a maioria, infelizmente, do abuso é cometido por homens. Não sabia disso. A maioria do abuso infantil é homens? São homens que abusam de meninos mulheres e meninas. A maioria é de meninas, mas também tem o abuso homoafetivo com crianças. Não necessariamente um homossexual, mas um homem com um menino, criança. Então, se você tiver de apostar em alguém, tem 10 pessoas e você leu características de cada um, aposte naquele que é acima de qualquer suspeita.
Que isso? Aquele que trabalha com um assunto, aquele que trabalha num conselho tutelar, aquele que é o pai acima de qualquer suspeita, que tem vários filhos, porque uma situação de defesa ele coloca um mundo na frente dele para cercar o seu problema. Então para deixar de ser vulnerável. Isso aí, sempre que você tiver de apostar em alguém para iniciar uma investigação, escolha aquele que parece ser acima de qualquer suspeita. Que medo, Washington, porque aí qualquer um pode ser. Qualquer um. E o problema é que, infelizmente, eu tenho trabalhado muitos casos em igrejas também cristãs evangélicas de líderes pedófilos, líderes de crianças e líderes de adolescentes. Então a igreja, os cristãos, tem cristão preso à pornografia? Muito. Tem até cristão. um vídeo que você até me falou antes, Sim. um vídeo que responde algumas dessas perguntas. Sim, muito bom. Então eu queria que você assistisse junto comigo, vamos lá. E você de casa também, e depois nós vamos refletir sobre ele. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? Mente Aberta no ar, e eu quero deixar os contatos para você participar. O nosso e-mail é @menteaberta, desculpa, estou aqui, é menteaberta@redesub.com.br. É o Twitter que é @pgmmenteaberta. Então participe, envie a sua sugestão, sua pergunta ou até um próximo tema que você queira. Uma pergunta, qualquer coisa que você, uma crítica, você é muito bem-vindo. O que eu quero é que você participe, saia daquele padrão de rotina, né? E participe conosco. E eu quero dar as boas-vindas ao pastor Washington. Obrigado, Washington, por você ter vindo. É uma honra para mim, uma alegria ter você aí nessa audiência. Mais uma vez um programa lindo. Que bom, né? Deus é bom, né? É boa, Deus é muito bom. O cenário fica, quando o cenário é bonito, o apresentador não precisa não. O apresentador é fantástico, glória a Deus. E a presença de quem está assistindo melhor ainda, né, pastor? Verdade. Um assunto tão difícil, embora a gente está aqui sorrindo, é um assunto difícil, é um assunto atual, é um problema contemporâneo na igreja. Você disse algumas pessoas estão sofrendo deste mal na igreja. São muitas, pastor? São muitas, infelizmente. Inclusive líderes também, sabe? Líderes também. E será que o problema da pornografia seria apenas na ótica da mídia? Na ótica da indústria, embora a indústria realmente, a indústria da mídia é quem investe muito e quem propaga muito a pornografia. E se a gente olhar para trás, a pornografia hoje está muito mais agressiva do que quando nós éramos crianças. Mas a pornografia sempre existiu, desde lá de trás. Sodoma e Gomorra é um exemplo de que foi destruído por desejo, vamos falar assim, imoralidade e muitas coisas talvez pornográficas, correto? Correto. Naquela época não tinha computador, não tinha televisão. É verdade. Os olhares, a gente vê Davi passeando pelo palácio, de repente ele olha uma cena que seria um ato libidinoso, uma sensualidade, Batseba se banhando e ele então tem um estado mental de permissividade para aquela cena. Continua olhando e quantos problemas ele colheu por causa então nós disso. precisamos quebrar um mito. Sim. A pornografia não está ligada só a filmes pornográficos. Não. Ela está muito além disso. Muito além. O que é a pornografia? Será que a gente pode trazer um conceito? Se a gente pegar a língua portuguesa, os dicionários, nós encontraríamos todo conteúdo ou qualquer coisa com sensualidade, com erotização, que leve ao ato ou ao interesse do ato sexual. Então, uma nudez, uma fala, um texto, não só necessariamente um filme, mas as mulheres, como são trabalhadas Tem um livro aí agora, vou citar o livro, chama 50 Tons de Cinza. Terrível. O que me disseram é que é um livro extremamente erótico. Sim. E eu tenho visto algumas pessoas falar, o melhor livro, meu livro de cabeceira. Eu não li. Não sei, eu vi nas prateleiras e vi que está entre os mais vendidos. Sim.
É um livro, isso é um tipo de pornografia. Sim, claro, porque ele trabalha a imaginação da mulher. A mulher, o problema ligado à sensualidade e todas as práticas de perversão que pode vir depois dela, as permissões que podem vir após ela, estão ligadas à sua mente, o estado mental. O homem também, mas menos do que a mulher. Então o texto, a decodificação, a compreensão e o ouvir também, isto trabalha a erotização, o libido da mulher e a leva então a viver no mundo de fantasias, a criar fetiches, a desejar viver as parafilias, o comportamento sexual não aceito comumente, como fetichismo, voyeurismo, são consideradas as doenças ou os distúrbios comportamentais na área sexual. Então, por exemplo, esses distúrbios têm alguma origem? As permissões da mente, porque temos uma linha, vamos dizer, uma linha vermelha. A linha vermelha é até onde? Para nós cristãos, o sexo dentro do casamento. Sim. Então, quando eu avanço essa linha, quando eu relaciono sexualmente antes do casamento, acesso uma pornografia, eu já sei que aquilo é errado. Sempre é feito às escondidas. Olhar um buraco da fechadura quando criança e assim por diante. Avançando essa linha, não tem mais limites. O limite são as possibilidades que cada um permite. Então, essas possibilidades podem sair de um ato de visualizar uma pornografia a um ato de sexo, a uma... Em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Na Lagoinha você pode, ou aqui, você pode ligar para o Pastor Washington, tem um site, salvosuafamilia.com.br, não é isso? Isso aí, nosso e-mail, salvosuafamilia@hotmail.com. Também na Casa Pastoral 3429-9400. Tem lá gente, pastores, para atender e para ajudar quem estiver passando por esse problema. E algo que a gente percebia é que muitos não pedem ajuda, né? Eles ficam presos, mas pela vergonha... Pela vergonha. Pastor, muitas vezes a pornografia está ligado também a uma iniciação precoce às questões libidinosas, né? A sensualidade, desde a primeira infância, muitas vezes sem instrução ou acompanhamento do pai ou da mãe. É natural ao menino e à menina... Então isso é um perigo. Por exemplo, hoje, né, onde a mídia, não a mídia, mas a indústria fonográfica produz muitas músicas sensuais e a gente vê criancinhas dançando vídeos de todos os ritmos, mas com letras sensuais. Lembro de um vídeo que dizia na garrafa, alguma coisa assim, e crianças cantando aquilo e erotizando daquela forma e os pais rindo. E essas crianças são potenciais viciadas em pornografia. Muitos problemas eu aponto nas minhas palestras mostrando há 30 anos atrás como era a mídia, como era o ambiente que as crianças se desenvolvia e como elas são hoje. Quem tinha 10 anos tem 40 hoje, quem era novinho. Então, essa relação direta, as permissividades e aquela perversão também que hoje tem, que não tínhamos há 20 anos atrás, era mais velado. Hoje está muito banalizado a mulher, o sexo. Virou um objeto. As novelas com conteúdo homoafetivo explícito. O BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, fez uma pesquisa durante décadas no Brasil, acompanhou dezenas de milhares de famílias. Ela separou as que assistiam novela e as que não assistiam novela. O relatório final apontou que as famílias que assistiam novela tinham uma incidência muito maior de prostituição, adultério, violência, divórcio, do que as famílias que não assistiam novela. Então é fato hoje provado pela ciência, pela neurociência. É um comportamento influenciado. Sim, por quê? Tudo depende das possibilidades da construção mental. O que tem na nossa mente? Qual é a biblioteca mental? O que eu sei sobre certo e sobre errado? Por exemplo, atendi ontem 2 missionárias que relatou uma adolescente fazendo sexo com um homem na favela, na vila, um homem mais velho. E ela falou que aquilo era errado e ficou assustada e eu perguntei, mas é errado por quê?
E ela, pastor, mas por que você tem certeza que isso não pode ser feito? Porque o padrão dela então, é diferente da minha. Isso aí. O que levava essa possibilidade de ser aceita na memória, na mente daquela menina de 17 anos? Como foi seu desenvolvimento? Por isso, então, o que é perigo e o mal que a pornografia causa, principalmente à criança. Imagina um menino sentado assistindo novela junto com a mãe e ele vê uma cena de sexo simulado numa novela, rotineiramente. Aquilo é um padrão para ele de comportamento, aquilo é normal. Na formação do caráter dele, aquilo entra como legalidade. Esta é a informação certa. Mamãe está vendo, papai está vendo. Mamãe não mudou a TV. Papai não mudou a TV na hora da cena de sensualidade no filme. Então, eu não preciso mudar. Então, se o papai e a mamãe têm um padrão moral dentro de casa, muda, desliga, tira, seleciona o filme na hora de assistir com os filhos, isso começa a servir de modelação. Então, pastor, o que eu atendi muitos casos de crianças praticando sexo, entre elas, irmão com irmão, irmão com irmã, primos, crianças na escola, eu falo crianças de 6 aninhos, 7, 8, 9 anos, que elas se envolviam em ato sexual. Como pode uma criança de 6 anos fazer sexo com duas meninas de 6 anos ao mesmo tempo? Eu fui até a relação sexual com animais, infelizmente, exibicionismo, pessoas que se exibem para qualquer um, o sadomasoquismo, o voyeurismo, que é viver aquela sensualidade de nudez essa exibição, velada. vamos pegar assim, no nosso contexto de igreja, porque talvez muitos líderes tenham enfrentado isso consigo mesmo, ou enfrentado a dificuldade em lidar com isso e ajudar pessoas. A gente percebe que nas igrejas hoje, o tipo de roupa hoje mudou muito, né, pastor Washington? E isso facilitou muito a exibição do corpo. Isso aí, já é um problema para o homem. Um homem pode ser seduzido pela roupa que a mulher usa. Não é desculpa para ele tacar e estuprar, como muitos usam, mas isso incita e excita o homem. A gente percebe, às vezes, na igreja, mulheres que colocam como se fosse uma segunda pele apenas. É uma roupa totalmente erotizada. Aquilo, ela está disseminando pornografia? Sim, a gente claro. poderia dizer isso? Por quê? Pastor Charles, muitos dizem, não é culpa da adolescente ou da jovem ter sido estuprada. Às vezes mulheres casadas até. A mulher casada. Não é culpa ela ter sofrido ter sido cantada, violentada, estuprada, passar por um constrangimento por causa da sua roupa. Mas precisamos voltar à ciência. O homem, ele é pego pelo olhar. A sensualidade começa no olhar. Então, o estado mental de aceitação, depois isso desce para o seu corpo, o corpo começa a trabalhar, então... Aí começou a frio, calafrio, sim, ele barriga. é induzido pelo olhar. Uma vez que, como foi Davi, quando olhou Batseba, andando em santidade, mesmo assim, o olhar fugia da aparência mal. Vamos ler um texto para a gente poder discorrer um pouco mais sobre o assunto na ótica bíblica? Mateus capítulo 5, verso 27. Vamos falar sobre essa questão. Olha, diz assim o texto. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Então, não deveríamos adulterar. E Jesus, o que ele trata sobre o assunto no versículo 28 de Mateus 5. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, se eu olhar para uma mulher e desejá-la... Agora, o que faz um homem desejar uma mulher? Imagine se uma mulher está vestida como uma muçulmana, por exemplo, tampada do pé à cabeça. Mas é interessante que nessa época as mulheres não usavam roupas apertadas, né? Algumas eram prostitutas e andavam, mas as outras eram comum ter vestes parecidas até com os muçulmanos. E Davi acabou conseguindo, mesmo assim, as mulheres vestindo bem, ele conseguiu olhar uma mulher se trocando. Então, na mesma época onde as mulheres se cobriam muito, como era a vestimenta que poderia ser considerada sensual? Ver uma panturrilha? Ver o cabelo? Então, aquilo que levaria a uma segunda intenção. A gente Aí ele aumenta o padrão, né, eu acho. Sim. Porque antes o pecado era adulterar, consumar o fato. E agora Jesus traz um padrão para os fariseus e saduceus da época que era, se olhar e desejar, já adulterou. Porque o homem... Já está errado. O homem, uma vez que ele tem essa memória, pastor, ele carrega isto durante o dia. E quase sempre a pornografia, vamos falar sobre a pornografia na mídia, por exemplo. Ele acessa com qual intenção? Será que a pornografia pode levar à masturbação? Pode levar ao adultério? Então, uma vez que o homem recupera essa memória fotográfica, o visual, ele vai lembrar do corpo da mulher, isso sim vai gerar nele uma descarga, ou seja, a masturbação, que simboliza o ato sexual. Então, a masturbação, na sua maior parte, está ligada à pornografia? Sim. Claro que sim, claro que sim. Não tem como alguém masturbar pensando numa ganeca d'água. Isso aí. Eu estou com tanta sede, vou ter um prazer ali. Então, existe ele está construindo possibilidades eróticas
na sua mente, baseado naquilo que, quando ele começou a fazer acesso, lhe dá prazer. Trabalha o seu estado mental para que o seu corpo comece, então, a produzir injeção de sangue. E a cada vez ele precisa mais de alimentar isso? Um ciclo vicioso. Como eu disse, a linha vermelha. Então é um vício. É um vício. Ele se torna um vício. Por quê? Ele acessa uma pornografia, quase sempre seguido de uma masturbação. Há uma descarga intensa no cérebro como droga, por exemplo, como efeito de uma droga. Há um êxtase pelo perigo, pela excitação. Então ele vem com a possibilidade, o errado, a permissão que ele dá para o errado, passa a linha vermelha, ele se acelera, o batimento cardíaco acelera, ele aceita a possibilidade, entra no ato e depois aquela